eu estou falando do final dos anos 60, né? E o Paulo ele dava aula de uma forma revolucionária mesmo, os alunos ficavam ligados nele, o mundo sofreu uma transformação ali em 1968, e o Paulo ele dava aula com uma radiolinha, daquela radiolinha que você tira a tampa é a caixa de som, né? E ele botava ali o Bob Dylan, dava aula de inglês, dava aula de poesia, ele dava aula de vida para os guris que não tinha uma matéria exatamente, tá entendendo? A aula era história, mas os meninos ficavam, ele dizia, Bob Dylan, anota esse nome que vocês vão ouvir falar. E daí ele começava a dar uma aula. Ele traduzia a música para o inglês, do inglês ele dava How many roads that a man walking down. Ele traduzia isso e isso aí é uma filosofia contemporânea, né? Porque quantas estradas um homem tem que andar até que seja um homem de verdade. E aí ele fazia isso, uma coisa que os alunos, nós alunos, eu era então aluno dele, assim, informalmente, mas era, o meu cursinho ficava na frente do dele, na rua do Dr. Muricy. Eu saía do meu cursinho, atravessava a rua e assistia a aula dele, porque eu sabia a hora que ele dava aula, tudo, eu já era amigo dele, né? E aí ele me tratava como um pivetinho, quer dizer, embora eu não fosse um pivetinho, mas o espírito, ele era muito mais velho que eu, mais do que 4 anos que tinha ali na Real, era a experiência de vida. Ele já tinha passado no mosteiro, tinha vivido 1 ano no mosteiro em São Paulo, sozinho, num catre lá, dormindo numa econômica situação espaçosa ali, a cama, o catre e uma coisinha, aquelas jarrinhas de água, né? Moringa de água. Então o Paulo ele era muito fascinante. Quando eu conheci o Paulo, a minha vida mudou completamente. Certamente eu teria dado errado se eu não tivesse cruzado com ele. Porque ele, particularmente, ele adorava pessoas que davam errado. Ele achava que dali é que ia sair um cara que pudesse dar certo, porque estava muito certo já, que tipo de conselho ele ia dar para o cara que já estava todo certinho ali, né? Então eu conheci ele realmente no tiquinho de quinta categoria que tinha aqui no Rio, né? Quer dizer, eu conheci ele em Curitiba, óbvio, mas não tive nem repertório para ele me ignorou. Ele me ignorou, foi 3 dias depois de o Caetano Veloso ganhar o Festival da Record, com Alegria, Alegria. E o Chico Buarque estava com a praça, parece, a banda, né? A banda. E aí tinha uma polêmica no ar sobre essas duas correntes musicais, e eu não conhecia o Paulo. Pessoalmente eu olhei assim, na verdade eu olhava na centro da cidade de Curitiba aquela figura andando, impossível não chamar atenção. Sobretudo até aqui embaixo, que assim, o cabelo caía no ombro, não existia outro cabelo maior na cidade, eu nunca tinha visto nada igual aquilo. A barba toda era um monge, e cheio de livros e anotações e canetas, 40 canetas aqui dentro, e ele quando riscava não dava, jogava fora uma e tal, era impaciente demais, ele era muito impaciente. Eu sempre defendi a tese de que ele não era exatamente alcoólatra, no sentido que a literatura médica nos oferece soluções assim, com a enzima, uma falta de uma enzima que não tem no organismo, aí essa enzima está no álcool. Não, o Paulo não, o Paulo era acelerado, ele não conseguia parar, e daí aí beber às 3 horas da manhã era um ato para ele absolutamente normal, ele não tinha hora para dormir, a vida dele era assim, ó, ele morre com 44 anos sem ter carteira de identidade. Para vocês terem uma ideia de como era a coisa. Não conseguia receber salário na Bandeirantes. Quando ele fez esse negócio aqui na Bandeirantes, a dificuldade dos caras era pagar a ele. Então saía no nome de um outro cara que ia com ele no banco e ele não tinha identidade, queriam admitir ele, tornar um funcionário da empresa, não conseguiam, porque ele não era